Eu queria saber se a gente pode tratar da mesma forma a retrocognição e também a pré-cognição. Em que sentido? Por exemplo, tem momentos que, dependendo do nosso contexto evolutivo, a gente procura, às vezes vem um flash, a gente procura saber mais o que está acontecendo para entender nosso contexto atual. A gente pode fazer da mesma forma com a pré-cognição? Por exemplo, se concentrar e procurar captar? Agora, o ideal é usar o laboratório, né? Porque o laboratório foi feito para isso. Lá tem kit, tem tudo. Você já frequentou o laboratório? Pois é. O ideal é ir uma temporada para mexer com o processo da retrocognição. Agora, ó, uma coisa boa também, que às vezes tem algumas pessoas que já tiraram partido disso. Tira proveito, é uma boa. É fazer uma imersão profunda sobre o processo de passado, da passadologia. Então, por exemplo, a pessoa, ela foi no laboratório, ela viu mais ou menos qual a linha do passado dela. Então, ela procurar filme que diz respeito àquele passado e ver uma série de filmes sobre aquilo durante uma temporada. Com isso, ela vai saturar, fazer a impregnação, a saturação do holopensene dela com aquela ideia específica da retrocognição. E isso pode, vamos dizer, potencializar, dinamizar, desencadear mais os processos de rememoração. Você está entendendo? Não é só o laboratório, é você fazer o complemento através de processos externos, de todas as possibilidades que você tem. Por exemplo, é o que eu estou falando com a Laura. Ela tem lido os livros da época do processo, lá das coisas, inclusive do Lastanossa, do feudalismo, da monarquia, do medievalismo, que está dentro daquela faixa dos processos dela. Tem outros aqui, por exemplo, que eu pedi para estudar os processos todo do helenismo, da Grécia Antiga, a Grande Grécia, você está entendendo? E isso deu efeito. Você olha, por exemplo, qualquer coisa, conversa com o Marx aumentou a cabeça desse negócio. Assim, ó, tem vários. Então, você tem que adaptar aquela diretriz, aquela orientação básica e fazer a imersão com a saturação da sua cabeça e das rememorações dentro do ponto de vista da historiografia específica daquele período. Isso pode ajudar muitas pessoas. Outra coisa, o problema da seriexologia não pode ser esquecido nisso, tá certo? Agora, quais seriam as ressalvas? Já vi o senhor falando sobre a questão do passado. Por um lado, esquece o passado, né, mas por outro lado tem que saber usá-lo. Então, quais são as ressalvas nesse processo de uma imersão? O problema todo é você sempre fazer isso visando ajudar os outros, a interassistencialidade. Você não pode ficar com isso apenas no seu egão ou no seu umbigão. O negócio tem que sair disso e pensar nos outros dentro do processo da assistência. Isso pode melhorar. Então vale a pena investir quando você já tem, por exemplo, uma certa propensão a isso. Isso. E outra coisa, você não pode ficar só nisso sem produzir nada. Sim. Esse é um processo infantil egóico, né? É do egocentrismo infantil. Isso é bobagem, é tolice, é perder tempo. Então, assim, a gente pode colocar isso como uma condição positiva, você ter a propensão ou para o fenômeno, ou para a situação. Então, isso é um indicativo que você deve investir no negócio. É importante. Por exemplo, no seu caso, você nunca mexeu com essas coisas grandes, mas você já estudou muito você mesma esses últimos anos. Isso aí não vai te fazer mal. Agora, você tem que saber fazer isso com racionalidade, ponderando, com lógica, vendo a aplicação teática do assunto. Não, na verdade, assim, eu tenho uma certa propensão, uma certa facilidade com retrocognição. Eu já senti assim que se eu entrar e começar a puxar, mas eu não sabia o que fazer com isso, entendeu? O problema é o seguinte, você pega aí 100 vivências que você teve, pega 2 ou 3 que são confiáveis. Uhum. É nessas que você tem que trabalhar. Porque o resto tudo, às vezes, tem uma parafernália enorme mistura, tem de flash, fantasia, de imaginação, entende? Do processo, vamos dizer, da imaturidade. Você tem que ficar com a coisa madura, o positivo, aquilo que dá efeito. Isso é que é importante. E a gente pode fazer esse mesmo movimento, não igual, lógico, né, mas com relação ao processo pré-cognitivo? Pode. Em algumas situações. Pode.
Com um jeito pode, você vai do mesmo jeito. Porque, até em termos de proexis mesmo, né? Pré-cognitivo e retrocognitivo tem uma relação enorme, necessária. Pois é. Cada processo do tempo. É o tempo e a vivência. É um fenômeno assim, agora, tá você um tem na que ponta, lembrar na outra, né? que o futuro, o presente já é o futuro. Sim, você está mexendo. Pensa nisso. Entende?